O caminho de uma vida digna pode começar no esporte. Quem afirma isso e prova no trabalho que faz é o professor de psicologia da PUC e ex-jogador de basquete, Rafael Zaremba. Ele e a mulher Sara são responsáveis pela ONG Vencer, que reúne meninas em torno de um ideal comum: vencer jogos dentro de campo e vencer os obstáculos da vida através da educação, da autoestima, da perseverança e do respeito ao próximo. E é isso que você vai ver agora na coluna Bate-Papo com o repórter Ednei Silvestre. Você já deve ter ouvido muita gente dizer que esporte é um fator de cidadania, que o esporte, especialmente o esporte coletivo, ajuda a integrar os jovens, que dá a eles a noção da importância do trabalho com os outros para atingir um objetivo comum. O nosso entrevistado no bate-papo de hoje acredita nisso. E mais, ele acha que se você une esporte e educação, você dá aos jovens e crianças pobres a chance de abrir um caminho para o futuro sem os limites que a pobreza impõe. Esse é o tema do nosso bate-papo com Rafael Zaremba. Rafael, como educação e esporte podem transformar a vida de uma criança pobre? Olha, eu acho que principalmente fazendo surgir oportunidades e abrir portas. Por exemplo, no nosso projeto, de uma menina que estudava em uma das escolas públicas que são parceiras nossas. Ela prestou vestibular para psicologia, está esperando agora sair o resultado. E foi uma possibilidade que surgiu do fato dela ter começado a praticar esporte. Por que basquete e hóquei? Basquete, hoje, até o basquete feminino no Brasil é um esporte de destaque, a gente tem tido resultados, mas ainda existe um preconceito. E o hóquei, na verdade, foi uma novidade muito grande. Surgiu há 6 meses a opção do hóquei, por uma procura da Federação de Hóquei aqui do Rio, que queria difundir a modalidade. O nosso hóquei é o sob a grama, que é praticamente um futebol que você joga com taco. Então, quando uma menina moradora da Rocinha poderia supor que um dia ela estaria praticando hóquei sobre a grama. É uma coisa muito diferente. E como as meninas chegam ao projeto? Nós temos 6 escolas parceiras nossas, escolas municipais e estaduais, escolas públicas. Então uma chama a outra, chama uma amiga, e assim elas vão chegando. Então mais de 200 já passaram e já participaram desse trabalho de alguma forma. É importante que a gente conte também que o esporte, nesse caso, está aliado à educação. E como? A menina tem que estar estudando e tem que ter boas notas. Só que a gente não se limita a isso. Então a gente faz o acompanhamento de boletim, que é uma coisa, já virou até praxe em projetos esportivos, mas além disso, a gente oferece reforço escolar. Então as meninas atualmente têm matemática, português e história. E nós estamos tentando expandir, né, ter cada vez mais disciplinas sendo oferecidas. Então tem o reforço escolar e tem todo um trabalho de suporte que vem com acompanhamento psicológico. Nós temos palestras, por exemplo, nós temos meninos da Rocinha e meninos do Vidigal, o que é uma questão, né, porque existe toda uma rivalidade. Porque as facções criminosas rivais, né? Existe toda essa questão da rivalidade entre as comunidades. Então é uma oportunidade que as meninas Não entre as comunidades, não, desculpe te interromper. A rivalidade é entre os bandidos. Exatamente. Não as comunidades. Mas que acaba se misturando um pouco, né? Existe aquela, mas se você, às vezes perguntam, mas você pode ter no mesmo espaço crianças da Rocinha e crianças do Vidigal? Quer dizer, elas não são inimigas. Então, até nesse sentido, o esporte traz também a possibilidade de você conviver com pessoas diferentes, você aprender a lidar com isso. E todo mundo trabalhar junto para alcançar um objetivo que é comum a todos. Então, muitas vezes é difícil de se perceber essas pequenas coisas, que para nós não são pequenas. Essa atleta nossa, que está fazendo vestibular, ela teve a chance de ser, ela foi campeã brasileira, foram jogar os Jogos Estudantis, os JEBs, a escola dela foi campeã, porque ganharam aqui no Rio, foram disputar, representando o Rio de Janeiro, foram disputar o Campeonato Brasileiro de Escolas e foram campeãs brasileiras. É interessante, então, trabalhar com o público feminino, porque elas vão ser as mães amanhã. E se elas tiverem tido uma formação boa, elas vão poder passar isso adiante para os filhos, para as filhas. Então, também é uma outra questão que nos incentivou a trabalhar com meninas.
pegar por esse lado também. Vamos formar as mães, as futuras mães, que vão educar os seus filhos e vão ter a capacidade de multiplicar o que elas estão vivendo. Como o rapaz de alta classe média se interessa por esse tipo de trabalho? Você podia estar na praia, você podia estar na piscina, você podia estar muito bem longe dessa situação. E tem uma história que eu gosto muito, que eu também costumo contar, até já contei para as meninas algumas vezes. E eu costumo contar quando eu falo sobre o nosso trabalho, que é a história de um escritor que ele tinha uma casa na praia para onde ele ia quando ele queria escrever. E aí um dia ele foi para essa casa na praia para escrever e quando ele se sentou para escrever, ele viu, olhou pela janela e tinha um vulto a uma certa distância e parecia que esse vulto estava dançando. Isso chamou a atenção dele, ele ficou curioso para saber o que era e ele foi até lá. E quando ele chegou, ele viu que na verdade o vulto era um jovem que ficava indo e vindo, pegando estrelas do mar que tinham na areia e jogando de volta para o oceano. E ele olhou para o jovem e falou, o que você está fazendo? E o jovem falou, eu estou jogando essas estrelas do mar de volta para o oceano porque o sol está descendo, a maré está baixando, se elas ficarem aqui elas vão morrer. E o escritor virou para ele e falou, mas você acha que você vai fazer alguma diferença? São milhas e milhas de praia e tem milhares de estrelas no mar em cada uma dessas milhas. Que diferença você vai fazer? E o jovem ouviu. Depois que o escritor terminou de falar, ele abaixou, pegou outra estrela do mar, jogou no oceano, voltou e falou para o escritor. Para essa fez diferença. Então essa é uma ideia, e o escritor voltou para casa, ficou com aquilo na cabeça, e se deu conta de que realmente ele não tinha entendido o que o jovem estava fazendo. E no dia seguinte ele acordou, em vez de escrever, ele foi ajudar o jovem a jogar as estrelas do mar de volta. Então eu acho que o ser humano, ele é dotado da capacidade de fazer alguma diferença no mundo. Nós temos essa capacidade. A questão é que muitas pessoas passam a vida inteira e não encontram essa estrela do mar. Eu encontrei a minha. Eu estou fazendo a minha parte. A minha satisfação é de ter a consciência de que eu estou fazendo a minha parte. Eu posso não mudar o mundo. Quem dera que eu tivesse esse poder. Não tenho. Nem eu, nem os 30 voluntários que trabalham comigo, nem a minha esposa, Sara, que trabalha comigo desde o início. A gente não tem esse poder. Mas a gente sabe que a gente pode fazer um pouquinho. E que se cada um pegar uma estrela e jogar, a gente muda a realidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se mais gente pensasse assim, o mundo seria diferente. E logo depois do RJ, o professor e ex-jogador Rafael Zaremba continua esse bate-papo com os internautas na nossa página do RJ. O endereço você já sabe, www.globo.com/RJTV, tudo junto.